E se o caçador mais fraco do mundo fosse jogado num verdadeiro inferno? E se ele acabasse retornando de lá totalmente diferente? Bom, Solo Leveling tem essa pegada, começa meio brutal, meio que sinistro, mas ele acaba se tornando muito viciante. O mundo foi dividido entre humanos normais e caçadores, pessoas com algumas habilidades especiais. Tudo por conta de portais que apareceram do nada, espalhados por todo o planeta. E esses portais conectam o mundo normal com o mundo de Dungeon, o mundo onde há vários monstros, vários problemas que as pessoas têm que ir lá desafiá-los. Porém, apenas essas pessoas com habilidades especiais conseguem entrar nesses portais e batalhar contra esses monstros. Pessoas normais não conseguem. E por isso a sociedade foi totalmente mudada, porque agora os caçadores são os novos heróis ou os novos mercenários. E entre eles tem um caçador, o mais fraco do mundo, Sung Jin-woo, garoto Samsung. O anime começa com o Ji-hoon entrando mais uma vez em uma dungeon, esperando ganhar alguns centavos para, quem sabe, poder comprar o seu pão, cuidar da sua família. Mas dessa vez ele entra na dungeon e tudo muda. Eles acabam descobrindo nessa dungeon que eles entram uma segunda sala, no caso seria uma dungeon dupla, um covil duplo. E nessa segunda sala teria várias estátuas e no meio dela uma estátua colossal. E é aí que começa todo o massacre, que começa todo o inferno da trama. E nesse local, nessa dungeon, Jin-hoon, para sobreviver, precisa fazer muitas coisas sinistras, como obedecer alguns mandamentos, algumas regras que tem nessa dungeon. Nesse meio que obedece ou não obedece, ele tem que adorar a estátua, tem que louvar as estátuas, que no caso seria Deus, e a última seria venerar a estátua. É isso? Venerar? É. E nesse meio que trama ele tem que fazer alguns sacrifícios, e mesmo assim ele falta pouquinho para morrer, mas acaba não morrendo. E no fim dessa bagaceira toda que rolou nessa dungeon, de morte de vários companheiros, de raio laser, de espadada, de estátua matando em geral, ele acaba se sacrificando para poder salvar os companheiros que ainda restavam vivos. Mas nessa de ele se sacrificar, ele também fica à beira da morte, e na hora que ele está para morrer, algo extraordinário acontece. Você cumpriu todos os requisitos para se tornar um jogador. Esta é a mensagem que aparece na frente de Jin-hoon, mas só ele poderia ver aquilo. Ele fica meio confuso na hora. Aparece em seguida a opção aceitar, sim ou não. Se você aceitar, você será jogador. Se você não aceitar, seu coração irá parar de bater e você morrerá. O que você escolheria? É óbvio, né? Mesmo que confuso, ele acaba aceitando. Logo em seguida, tudo apaga. Ele morre, mas meio que acorda. Ele acha que morreu, né? Mas meio que acorda. Meio não, ele acorda num hospital. E lá fica aparecendo mensagem do jogador, mensagem do sistema, dizendo que o jogador deve fazer exercícios diários, missões diárias. Precisa fazer, faça missões diárias, faça, senão você sofrerá penalidade. Ele fica meio confuso com aquilo, sem saber o que era aquilo, se alguém poderia ver. Pergunta para a sua irmã que estava lá na hora quando ele acorda, se ela conseguia ver aquela mensagem. Ela falava que não, que ele deveria estar ficando doido, deveria ter batido a cabeça, alguma coisa do tipo. Mas ele repara que seu braço, sua perna estavam todos regenerados, não tinha mais nada faltando, apenas aquela mensagem que ficaria aparecendo para ele, e ele meio que sem entender o que estava acontecendo. Após acabar o prazo da primeira missão diária que aparecia para ele, ele meio confuso, sem entender o que estava acontecendo, ele acaba falhando em cumprir os requisitos e acaba sendo penalizado, acaba sendo transportado para um deserto escaldante, onde só há monstros de nível super alto que começam a atacar ele impiedosamente. Ele tenta fugir, escapar, e aparece a mensagem: se o jogador sobreviver por 1 hora, não lembro se é 1 hora, se é 2 horas, ele vai conseguir cumprir os requisitos da penalidade e com isso ganhará o bônus. Ele acaba cumprindo, volta para o hospital com muita terra, meio que assustado, e logo após aparece a mensagem: requisitos cumpridos. Quer receber seu bônus, seu bônus por cumprir a missão? Ele aceita, ainda meio confuso, mas acaba entendendo o que está acontecendo. No dia seguinte, ele
resolve fazer as missões diárias, né, que é fazer algumas flexões, correr alguns quilômetros e fazer, não sei se é agachamento ou abdominais. Tem lá as missõezinhas. Ele acaba cumprindo todas as missões e assim que ele completa todas as missões, ele evolui, ele começa a subir de nível. Entendendo essa questão de que ele pode subir de nível, dessa vez não está mais estagnado no rank E, que é o rank mais fraco que tem, ele percebe que pode acabar subindo muito, ele decide desvendar por isso, decide fazer muito exercício, subir todo dia, nível por nível, para acabar se tornando um dos caçadores mais fortes do mundo. Após cumprir algumas missões diárias, ele acaba recebendo uma chave de uma dungeon secreta. E nessa dungeon ele acaba enfrentando uma serpente sinistra, um monstro cobra. E lá ele pena muito, mas ele acaba conseguindo ganhar e acaba pegando o dente de Berserker, acho que é esse nome, vou estar colocado aqui na descrição, mas ele acaba conseguindo isso e conseguindo sua primeira adaga sinistra com isso, além de adquirir algumas habilidades que eram dessa serpente, que eram desse monstro, porque além dele conseguir subir de nível, ele consegue absorver a habilidade do inimigo que ele derrota. Isso é muito insano. E é nessa pegada que a transformação de Jinru começa. Do caçador mais fraco à vista da galera, né? Porque até então ele não tinha mudado nada. E mais por dentro ele já estava se tornando uma máquina, um tanque, um imparável. Nesse primeiro capítulo, o trabalho é incrível, cara. Você meio que sente a tensão, você vê que o cara tá sofrendo, você sente aquela angústia de ver ele tentando melhorar a cada golpe e você meio que se alegra junto com ele ao ver ele evoluindo. É muito empolgante. Mas o mistério que fica meio que no ar não é nem isso, é o que é o sistema. Por que ele foi escolhido? Porque só ele evolui. O que o sistema quer? Quem está por trás disso? Essas perguntas nós acabamos descobrindo mais para frente, mas nesse momento, até então, não sabemos de nada. Só sabemos que ver ele saindo do degrau mais baixo para subir no topo é muito empolgante e surpreende a gente, porque a gente fica querendo saber mais como é que ele vai evoluir, quando ele vai evoluir, a que nível ele vai se tornar, o quão forte ele vai poder ficar. É isso que acaba prendendo a gente nesse anime. Bom, galera, e esse foi só o início de Solo Leveling. Nos próximos capítulos, Jinru vai começar a meio que assustar até os caçadores da elite do rank alto, e o sistema vai começar a revelar o que ele planeja, o que ele está se escondendo no secreto. E se você assistiu até aqui, galera, e curtiu, já sabe, né? Se inscreva no canal, deixa aquele like, comente muito, compartilhe com os amigos e bora evoluir junto, né? Bora crescer o canal, bora crescer aqui nessa comunidade nerdolas. E não esqueça, se inscreva, botãozinho aqui, ó, se inscreva, próximos capítulos aqui, ó, assistam, nos vemos em breve, hein?